Bom dia, pessoal. Que bacana ver todo mundo aqui. Vamos iniciar mais um dia do Festival Cérvulo Esmeraldo. Muito obrigado à presença de todos, todas e todes, para a gente conversar hoje com o Felipe Moraes. Ele vai apresentar seus trabalhos, conversar um pouquinho com a gente e tenho certeza que será muito proveitoso. Aproveito para agradecer a todo o festival por essa parceria, por estarmos realizando aqui no nosso centro essa tão importante festa, não é, doutora? Das artes visuais. Então, o nosso convidado de hoje, o Felipe Moraes, uma figura muito simpática, que a gente teve a oportunidade de vivenciar, de conviver com ele essa semana. Ele é natural do Rio de Janeiro, e ele me incumbiu de não ler, tá, gente? Mas eu vou dar uma coladazinha assim, bem de leve. É um jovem artista, nasceu em 1988 e mora, aliás, vive e trabalha entre São Paulo e Rio de Janeiro. Tem uma produção baseada nas epistemologias, né, do conhecimento, da razão, mas flerta com mitologia, espiritualidade, criando aí uma base para as suas produções. E ele tem é formado em design de produtos, né, então flerta muito com a arte. É muito interessante esse expandir-se, né, de outras formações e como alcança a arte. É muito interessante sempre a gente ver essas intersecções. E é mestre pela uma universidade no Reino Unido e tem como as principais exposições individuais Samba, Exaltação, de 2021, que foi montada no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, e no MAC Niterói, no Rio de Janeiro. Tem também uma produção individual chamada Samba da Luz, de 2021, que foi realizada na Biblioteca Mário de Andrade, na Estação da Luz também, na capital paulista. Solfejo, 2019, no Centro Cultural Fiesp, e Imensurável, 2018, na Caixa Cultural em Fortaleza. Essas são as principais exposições que ele fez individual. E tem também em seu currículo obras públicas, né? Dentre elas tem Monumento ao Horizonte, de 2016, que está em Niterói, e Monumento a Euclides, na Romênia, e ele possui várias outras obras em museus do Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Então, sem me estender muito, Felipe, venha para cá. Olá a todos, todas e todes, muito obrigado por estar aqui. Estou muito feliz, eu acho que o trabalho é sempre um ponto de partida para a gente falar das coisas que nos interessam, que nos tocam profundamente, que às vezes até nos tiram o chão, né? Então eu fico muito feliz de ter esse espaço proporcionado pela Dodora, pelo Festival Cérvulo Esmeraldo, por Cérvulo também propor isso para a gente, né? Por toda a equipe, por abrir esse espaço maravilhoso, e por vocês, por darem olhos e ouvidos atentos ao que a gente tem para falar, né? Então, são assuntos que me interessam muito, que me tocam profundamente e que são assuntos que perpassam a minha vida naturalmente. Então, são assuntos que eu acordo pensando, vou dormir pensando, e sendo artista, eventualmente, eles acabam se tornando obras de arte. Então, a obra de arte, na verdade, ela é a culminância de um processo de pensamento, de reflexão filosófica, de reflexão espiritualista, inclusive. E é curioso, me interessa pensar isso que o Flau comentou, da formação em design, né? Então, para mim, o trabalho ele tem um desenvolvimento que ele parte da ideia de projeto sempre. Então, eu costumo dizer que o meu trabalho é um design com fins poéticos. Então, os processos são todos baseados em modelagem 3D, em ilustração digital, mas tudo isso acaba virando alguma coisa física, mas a partir da ideia de projeto. Então, ao invés de a gente desenhar uma cadeira, algo que possa ser útil objetivamente, me interessa usar esses métodos
e processos do design, da arquitetura, para gerar poesia, para gerar situações de arrebatamento que nos transformam e que muitas vezes nos tiram o chão. E é isso que me interessa. E o trabalho, vocês vão ver, ele perpassa muito ciência, perpassa muito obras cinéticas, tem uma pesquisa muito voltada para essa observação holística e universal do mundo. Então, me interessa desde como a luz incide no chão até como o som reverbera pelo espaço. Essa questão do invisível, do mecanismo oculto das coisas e até da ordem subjacente que existe naquilo que a gente não consegue ver. Então, para a gente começar a conversar, eu trouxe um trabalho de 2014, que é um trabalho muito relevante para a minha carreira, que é um dos trabalhos que eu acho que eu já montei várias vezes, e que toda vez que eu monto esse trabalho, ele é bem revelador para mim mesmo, porque eu esqueço da possibilidade que uma ferramenta tão simples é capaz de fazer. E aí eu queria mostrar para vocês, pode soltar, Flau? É um trabalho que eu fiz na exposição Imensurável, na Caixa Cultural, em Fortaleza, em 2018, que, inclusive, é a partir dessa exposição que conheço Dodora. A gente começa uma troca muito interessante a partir dessa exposição. E esse trabalho, ele, basicamente, é esse pêndulo de vidro, e vai ficar passando as imagens, vai conversando, repleto de areia, e ele é solto num movimento circular, né? E aí, gradualmente, ele vai fazendo esses desenhos em forma de espiral que vão se revelando diante dos nossos olhos. Então, ao mesmo tempo que ele é um instrumento que está realizando um desenho por mim, ele é só um revelador de um processo que já existe subjacente na natureza. Então, se a gente pensar que qualquer pêndulo que a gente pegar e fizer isso, ele vai fazer e produzir esse movimento exatamente. Só que a gente não está acostumado a ver esse movimento descrevendo uma linha no chão, descrevendo um desenho. Então, o trabalho nada mais é do que um artefato de revelar algo subjacente no universo. Ele é um artefato revelador. Eu, na verdade, me interessa que eu não estou fazendo nada nesse trabalho. A minha proposta é ser o vetor de revelação desse fenômeno que já está acontecendo. Então, ele vai desenhando esse espiral muito delicado. E é curioso como esse mesmo desenho que acontece nesse espiral, ele responde às mesmas forças da física que estruturam as nossas galáxias, por exemplo. Então, você pensar que a gente olha a forma da Via Láctea e ela tem exatamente esse formato, com variações de tamanho, de ritmo, mas é basicamente a mesma regra. A mesma lei da física universal que rege as galáxias, rege esse pêndulo. Então, de certa maneira, ele tem uma motivação muito espiritual, esse trabalho, quase alquímica, na ideia de que aquilo que está abaixo é como que está acima, e o que está acima é como que está abaixo. Então, é um trabalho que fala justamente sobre a nossa condição humana, o nosso tamanho. É mais a gente pensar a nossa própria existência como um fractal. Então, um fractal que você olha muito de perto e você vê esse espiral, e você se retira com muitos milhares de anos-luz à distância, e você vê esse mesmo espiral acontecendo e formando a nossa galáxia. Então, é um trabalho que ele fala justamente sobre revelar aquilo que está subjacente. E, para mim, o grande poder desse trabalho é justamente o da gente revelar isso aqui, ó. Qualquer pêndulo sempre vai fazer esse movimento, mas a gente não consegue ver. Então, o trabalho ele se manifesta nesse sentido. Não me interessa exatamente a autoria desse desenho. Tanto que, quando ele é feito em exposições, depois da abertura, é o educativo, ou é o pessoal da produção que ativa o trabalho, e a cada dia ele é refeito. E, apelando para esse lado espiritual do trabalho, ele é feito de areia. Então, ele fala dessa própria efemeridade da nossa existência, como que uma lufada de vento pode apagar esse desenho que nunca mais vai se repetir. Então, ele é quase uma impressão digital do cosmos. E ele se assemelha também, obviamente, com aquelas mandalas dos monges budistas, que são construídas durante dias a fio, para, no momento da conclusão, ser apagado. Para ele viver só na memória.
E a próxima vez que ele for feito, ele vai ser diferente, ele vai se transformar, ele vai ser uma experiência própria daquele instante. Então, é um objeto muito contemplativo, né? Ele propõe uma experiência meditativa, e até para a gente olhar para fora, para olhar para dentro. Então, esse é um trabalho que me interessa bastante. Vamos colocar no portfólio, Flau, por favor? Eu queria começar com esse vídeo, que eu acho que ver esse movimento é importante para a gente entender a potência do que está acontecendo, né? Foi. Essa é a segunda versão desse trabalho, é o movimento pendular número 2, que eu faço com uma areia preta, então ele ganha uma outra densidade, é uma outra composição. É o mesmo processo, mas ele ganha outra aparência. Isso foi no Tomiotaki, em 2014, no Prêmio EDP. E isso é a montagem na exposição Imensurável na Caixa Cultural de Fortaleza. Então, esse trabalho é um grande mote para mim, para pensar justamente, é por isso que eu gosto de começar por ele, porque ele dá o tom do trabalho. Ele fala, bom, estamos aqui para falar de coisas invisíveis, coisas que existem, mas que a gente não consegue ver. E isso pode ser desde um número, desde uma presença, até uma força da física, até um encantado. Então é interessante a gente até ver no desenvolvimento do trabalho como esse pensamento ele vai saindo dessa coisa da física, da matemática, entrando cada vez mais na poesia, no encantado, na coletividade, mas tudo emana daí. E é curioso como esse trabalho aí, nessa foto que a gente está mostrando, esses 3 letreiros, eles chamam pi, fi e primos. Então, nessa época, eu estava muito interessado em justamente pensar nesse DNA do cosmos, que está inscrito nessa razão que perpassa tudo, quase um DNA do universo, né? Então, como que diversas forças da natureza apresentam o número π, 3,14, é um número infinito. E o φ, que é a proporção áurea, 1,16, também é um número infinito. E os números primos. Então, esses números ficavam passando nesses letreiros quase como um mantra ou a afirmação dessa ideia subjacente que está no universo, mas que a gente não consegue ver. Esses trabalhos todos eram principalmente sobre revelar esses sentidos ocultos, né? E ele fica nesse lugar quase de sacralização. No final da exposição, você olha para o alto para olhar para eles. De certa maneira, é quase para mim, é uma experiência do transcendente, daquilo que é maior do que eu, mas ao mesmo tempo é imanente, que está escrito em mim. Então, essa ideia de que fazemos parte de algo que é maior que nós e que nós próprios somos frutos da manifestação desses números. Então, isso para mim sempre foi muito comovente e me atraía, desde o princípio da carreira. E esse é um trabalho que está nessa sala também, que chama Verbo. E é um trabalho que eu passei 7 meses, especificamente de 2009 a 2010, recortando todas as palavras de Deus de uma Bíblia católica. Então foram 7 meses e era um processo muito extenuante de trabalhar todo dia ali. E era quase o processo oposto de um monge copista, né? Que passava, às vezes, anos, décadas, às vezes, dependendo do monge, a vida inteira ilustrando e desenhando, escrevendo uma única Bíblia, um único livro, um único saber sagrado. Me interessa pegar esse saber e destilar ele ao máximo e chegar. Qual é o ponto central disso aqui? E aí eu parto justamente do primeiro versículo, do primeiro capítulo do Evangelho de João, que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo fez-se carne. Então eu estava nessa pergunta assim, bom, se Deus é Verbo, e Verbo é palavra, e pode ser palavra falada, palavra cantada, palavra escrita, se eu pego esse dito livro sagrado e eu extraio dele a palavra do sagrado, é quase como se eu estivesse fazendo uma depuração, uma filtragem para chegar naquilo que é essencial dessa ideia, que é Deus. Então, de certa maneira, levando isso às últimas consequências, né? Então, ao final de 7 meses, eu tinha recortado 5.101 palavras, e elas foram separadas nessas 60 folhas de papel, de acordo com a aparição gráfica delas. E aí é o livro recortado, que fica aberto na frente dos recortes das palavras. E é uma imagem de eu recortando essa palavra.
E é curioso como, antes de eu colar essas palavras nessas folhas de papel e fazer essa catalogação toda, eu pesei essas 5.101 palavras e obtive o peso de 15 gramas. Então, de certa maneira, a gente pensar que Deus, na Bíblia, tem 15 gramas. Se a gente destila a Bíblia ao máximo para chegar no essencial, que é essa palavra de Deus, ela tem 15 gramas. Então, pensar como que esse valor tão ínfimo contém tantas significações e tantas reverberações que implicam na nossa vida até hoje. Sim, então são os 60 papéis com os recortes e a Bíblia aberta. E aí, a partir desse valor de 15 gramas, eu desenvolvi esse trabalho que chama O Peso do Verbo. Então, ele é quase um díptico de 2 instalações. E o peso do verbo, ele se manifesta dessa maneira que eu mostro 72 frascos de vidro de laboratório, cada um com 15 gramas de um material condutor de eletricidade. Então, na ideia quase alquímica que Deus pode ser uma descarga elétrica, pode ser um impulso de elétrons, pode ser esse mesmo movimento dos elétrons que perpassa toda a matéria e que une a tudo, e que tudo tem energia. Então, a ideia de que são matérias que podem comportar esses elétrons em movimento. Então, 15 gramas da possibilidade, da latência, da possibilidade de ter Deus nessas matérias. Então, em um trabalho eu estou tentando desmaterializar esse divino, e outro eu estou tentando rematerializar ele. Então, é um processo bem de alquimia mesmo, de transformação química, simbólica, linguística dessa matéria. E aí, na frente, a gente mostra essa balança de precisão, com 15 gramas dos pezinhos da balança e o outro 15 gramas de sal. Então, apelando muito para o simbolismo dessa narrativa do sal bíblico, né? E é curioso como eu pego muitas dessas referências bíblicas, espirituais, teológicas, são assuntos que me interessam muito, e transformo eles, coloco eles à prova, tensiono, e, de certa maneira, até levo eles às últimas consequências para ver o que acontece, né? E aí, esse é um trabalho que se chama A Distância do Horizonte, que eu desenvolvi em 2010, 2011. E ele partiu de uma situação muito curiosa, que eu estava esperando para entrar numa sala de consulta, num consultório, e eu estava olhando para o chão e vendo os quadrados dos ladrilhos no chão. E percebendo como que, quando eu olhava para o fim da sala, o tamanho de um era, de fato, na minha visão, menor do que aquele. E eu pensei, bom, se eu consigo saber o tamanho desse primeiro e o tamanho que ele cabe na minha visão no segundo, por regra de 3, eu consigo calcular o que seria no horizonte, nesse ponto onde as linhas se encontram, no infinito. Então, de certa maneira, voltando ali para a Renascença, pensando, como é que eu calculo essa distância até o horizonte? E eu fiquei com isso na cabeça, pensando, bom, se existe essa distância, eu consigo calcular essa distância. E aí eu comecei a pesquisar muitos métodos de fazer isso e descobri que já existiam os métodos, e inclusive os gregos já faziam isso 1000 anos antes de Cristo, fórmulas muito parecidas. Então, alguns matemáticos gregos foram capazes de, fincando uma estaca no chão, só pela incidência do Sol e pela projeção da luz e da sombra, você calcular o diâmetro do planeta Terra. E eles só erraram por 20.000 quilômetros, porque eles não sabiam que a Terra era achatada nos polos. Senão, se a Terra fosse uma esfera perfeita, eles teriam acertado. Então, me interessa voltar nesse pessoal lá atrás, que desenvolveu esse pensamento tão complexo a partir de ferramentas tão rudimentares. Você chegar a conclusões tão expandidas, tão maiores do que a gente, só fincando uma estaca no chão. E aí eu comecei a conversar com um amigo matemático, a gente olhou esses métodos, e aí a gente acabou desenvolvendo uma fórmula matemática, uma maneira de condensar todos esses saberes, esses métodos, em um único poema matemático. E me interessa isso, ele é um haikai matemático. Ele é curioso como os matemáticos falam muito de elegância na matemática, né? Você não pode simplesmente chegar a um resultado, ele tem que ser elegante. Então, para mim, é muito potente a ideia de você conseguir transformar um evento físico, um fenômeno óptico, em uma proposta poética. Então, a partir dessa fórmula, a gente inserindo os dados nela, e aí tem um manualzinho explicando como que você coleta os dados, insere na fórmula. Então, você insere sua altura total, a altura dos olhos, e você, por uma álgebra muito simples,
consegue chegar a essa distância. Então, cada ser humano vai ter uma distância diferente do horizonte, por causa da altura dos olhos. Cada um vai ter a sua distância. Então, por exemplo, a minha é 4.576 metros ao nível do mar. Só que a grande poesia desse trabalho é que, se eu andar esses 4.576 metros, eu vou continuar a 4.576 metros de distância do horizonte. Então, é sobre uma caminhada circular, uma caminhada que nunca acaba. Você sempre caminhando em direção ao horizonte. Ele nada mais é do que um convite a uma peregrinação interior. E até nesse manual, no final, ele acaba com essa conclusão, assim, o horizonte está atrás dos olhos. Você caminha para fora para caminhar para dentro. E a partir desse trabalho, eu desenvolvi o Monumento ao Horizonte, que é um trabalho que eu queria fazer. Desde o momento que eu concebi essa fórmula, eu já tinha a ideia desse monumento, e ele demorou 5 anos para ser construído. E ele acabou sendo construído em 2016 num pier na cidade de Niterói, na frente do caminho Niemeyer. E, originalmente, a ideia do Niemeyer era que as barcas que atravessam do Rio de Janeiro chegassem nesse pier e as pessoas se espraiassem pelo caminho Niemeyer. Mas isso nunca aconteceu, e o pier ficou parado ali, sem nada acontecer, por 40 anos. E aí eu tinha ganhado esse edital da Funarte, em 2016, e procurei a Prefeitura de Niterói para usar esse pier. E eles ficaram muito felizes, e é exatamente o lugar que ele precisava estar. Então, ele é um pierzinho, uma ilhota no meio da Baía de Guanabara. E ele olha exatamente para o Rio de Janeiro à frente. E ele é calculado de tal maneira que ele é um... Aí, o caminho Niemeyer, ele na frente. Então, ele é constituído de aço cortem, e dentro você tem 9 degraus que te encaminham para um visor, um rasgo de 2 milímetros nesse metal, que faz um visor de 180 graus. Está vendo? É esse visor que a gente está vendo recortado no metal. E aí, quando a gente olha, a gente vê esse recorte da cidade do Rio de Janeiro. Então, ele, na verdade, assim como o trabalho do Verbo, né, me interessa retirar tudo aquilo que é ruído, tudo que é excesso, e chegar no absolutamente essencial do que eu estou falando, que é o horizonte, ali na frente. E, obviamente, é um trabalho que vai falar sobre os panoramas que foram feitos sobre o Rio de Janeiro, né, que os pintores iam até o Rio de Janeiro, pintavam esses panoramas de 180, às vezes 370 graus, e levavam para a Europa, né, para ter essa experiência imersiva da Baía de Guanabara. E, para mim, aqui é muito poderoso, porque quando você entra, você tem uma relação sonora com aquilo também. Tudo se torna um eco, um silêncio, e vira uma câmara obscura só com o horizonte. Então, é uma experiência bem poderosa nesse sentido de você entrar num ambiente escuro só para ver o horizonte. Esse é um trabalho de 2016 também, que chama Escala Humana, e é um círculo de 12 metros, e é curioso que eu fui chamado para fazer uma exposição que chamava Esculturas Monumentais. Mas eu queria fazer a maior escultura da exposição, só que a mais invisível. Então, eu fiz esse círculo de 12 metros no chão, e eu calculei o perímetro dele, então ele teria mais ou menos 72 metros, e, a partir disso, eu calculei o que seria a proporção da existência do planeta Terra em tempo versus a existência dos seres humanos dentro da Terra. Então, esse círculo seria a proporção da existência do planeta Terra, então, 5 a 7 bilhões de anos, e a existência humana muito pequenininha, marcada em dourado, só nessa partezinha. Então, é um trabalho que fala sobre escala, sobre como nós somos pequenos frente à existência do cosmos, como nós somos perecíveis e as nossas existências implicam tanto na existência dos nossos pares, plantas, animais, do próprio planeta. Então, como que seres tão pequenininhos assim, que existem há tão pouco tempo, criam uma situação como o antropoceno? Então, me interessa pensar, e esse trabalho chama Escala Humana, exatamente por isso. Porque a gente tem essa coisa tão grandiosa, mas a gente precisa procurar essa existência humana muito pequenininha nesse lugar. Então, ele também tem uma proposta de uma caminhada circular, né, até você encontrar isso. E tem um certo mistério, né, em você ver esse círculo tão grande com essa marcação tão pequena.
E ainda na ideia dos círculos, e esse trabalho tem muito a ver, inclusive, com a oficina que eu estou dando, Monumentos para o Fim do Mundo. Esse trabalho que eu fiz na Romênia em 2016, foi uma residência que eu fiz lá em 2017, desculpa. Foi uma residência que eu fiz lá e tinha muito interesse do poder público local que a gente fizesse obras públicas e deixasse um legado para a cidade. E a cidade era conhecida pela produção dessas pedras, então eles tinham uma mina, então eu usei esses materiais que existiam lá para desenvolver isso. E nessa ideia do fim do mundo, eu estava muito interessado em matemática euclidiana, e principalmente nesses valores fundamentais para a gente entender o que é geometria, o que é o espaço que a gente habita, né? E para pensar isso, a gente não tem como não pensar no Euclides, que é um matemático grego que não inventou, ele só codificou os saberes de geometria que existiam na região. Então, você pensar que o Teorema de Pitágoras, por exemplo, aparece nas indicações do Euclides, mas isso já existia. E também o Teorema de Pitágoras não foi criado pelo Pitágoras, porque os egípcios já tinham construído as pirâmides, e não tem como você construir pirâmide sem Teorema de Pitágoras. Então, assim, os gregos não inventaram a matemática, não inventaram a codificação disso, isso já existe há muito tempo. Mas o moço, esse Euclides, ele foi exatamente a pessoa que codificou isso e transformou isso num livro chamado Os Elementos, que é o que nos é ensinado na escola até hoje. Então, geometria muito básica, por exemplo, um triângulo, os ângulos somam 180 graus. Né? Então, essas ideias muito elementares de matemática, de linhas paralelas. E ele começa esse livro, antes de tudo, fazendo apontamentos sobre o que são corpos e entidades geométricas. E, para mim, é muito poderoso, porque é quase, de novo, essa gênese do pensamento, de onde começa a geometria. E o primeiro pensamento dele, o apontamento número 1, é a definição do ponto. E a definição do ponto o ponto é aquilo que não tem dimensão alguma. E, a partir dessa definição de ponto, ele vai desdobrando as ideias dele, dizendo o que é a linha, o que é o plano, mas todas elas emanam do ponto, que é uma definição negativa por si só. Então, todo o nosso pensamento geométrico, ele se baseia em uma negação. Tudo aquilo que a gente pensa sobre dimensões parte de algo que não tem dimensão alguma. Então, esses pensamentos tão complexos e tão fundamentais para o que a gente entende, para a gente habitar esse espaço aqui, a gente precisa do Euclides. A gente precisa desses pensamentos. E me interessava pensar, bom, se o mundo acabasse e talvez outra civilização viesse, deixar esse legado do Euclides talvez comesse alguns 3.000 anos de pensamento dessa civilização. Já chega, olha, vocês sabem isso daqui é essencial e a partir disso vocês podem construir templos, cidades, máquinas, a partir desse pensamento. Então eu faço esse círculo de 8 pedras no chão, de fato, voltando para esses monumentos neolíticos, né, pensando em Stonehenge, círculos de pedra, que são exatamente os primeiros templos que a gente constrói. E eles são alinhados com os pontos cardeais. Então, pensando que, num possível futuro distópico, essa outra civilização pode olhar e falar, essa civilização encontrava pontos cardeais. Essa civilização sabia matemática. Essa civilização sabia geometria. Essa civilização sabia, inclusive, mensurar os solstícios e os equinócios. Então, ele é alinhado com esses fenômenos também. Então, de certa maneira, eu estou voltando para tecnologias muito ancestrais, desde a construção de círculo de pedras, até o pensamento de geometria muito básica. Então, o trabalho chama Monumento a Euclides por isso, e em cada uma dessas pedras, eu coloco os primeiros 8 apontamentos do livro Os Elementos. Então, esse é o apontamento número 1. E a gente entrou nessa discussão ali na residência, quando a gente estava fazendo, a língua que a gente usaria, né? Então, como ele é um arcabouço teórico do pensamento humano, ele é quase um backup da geometria humana, se tudo der errado, sobrarão essas pedras com esses primeiros apontamentos a partir dos quais a gente pode inferir toda a geometria que a gente conhece. Então, ele em caso tenha um bug na humanidade, temos esse backup de onde a gente pode retomar o nosso saber. E aí tinha essa discussão do idioma, né? E a gente acabou optando pelo inglês justamente porque seria a língua
mais falada, né? A língua que seria mais fácil sobrar alguém no planeta Terra que soubesse, matematicamente, estatisticamente. E ele acontece num lugar no topo de uma montanha na Romênia, fica a 5 horas de Bucareste, da capital, pensando justamente isso, um lugar muito ermo, em que ele poderia ser enclausurado, salvo, em caso de um cataclismo possível. Então, ele é esse ponto de partida para a humanidade, tanto para a gente olhar para trás, mas para a gente olhar de novo para frente e reconstruir a nossa civilização. E aí é uma imagem que eu gosto muito dele na neve. E a partir desse pensamento da geometria, né, então meu pensamento parte muito do Pitágoras, e Pitágoras falava muito de música. Então, se eu estou falando de geometria, eventualmente eu vou cair na música. Como que o corte de fios específicos na metade geram ondas que são harmônicas com a anterior, e como as leis de harmonia da música se relacionam muito com as leis da geometria. Então, está tudo muito conectado ali. O Pitágoras falava de geometria e de música. E esse é um trabalho que eu fiz no Centro Cultural Fiesp, em 2019. Foi uma individual chamada Solfejo. Teve curadoria da Júlia Lima, que é uma curadora muito querida de São Paulo. E era um trabalho que falava especificamente sobre música e som. E por isso que vem a palavra solfejo, que vem de solfejar, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso é um solfejo. E aí tem esse trabalho que chama composição aleatória. E aí não tem como, eu estou olhando no John Cage, estou olhando na música minimalista, a possibilidade de criar 8 redes de balanço e cada uma delas ser ligada a um sino que toca de dó a dó uma oitava acima. Então, quando as pessoas balançam nessas redes, elas ativam esses sinos e vão gerando uma composição que só acontece naquele momento, com aquelas pessoas, naquele instante. Então, é um trabalho que fala sobre música coletiva. Sempre que tem pessoas sentadas ali, é uma récita musical, uma récita de sinos, é uma récita de redes. Esse trabalho é de 2014, chama Tubos Sonoros, e é curioso como muitos dos princípios que eu uso nesses trabalhos, eles sempre existiram, sempre estiveram lá. Então, o pêndulo de areia no chão, isso sempre existiu. O que eu faço é dar escala para ele. É desenhar o pêndulo, é escolher a areia, é pensar um lugar, pensar o adesivo que vai no chão. É quase uma direção de arte para acontecer uma coisa que já existe no mundo. É você criar um palco para um grande fenômeno arrebatador, para o qual a gente nunca olha, criar um ambiente para que isso se manifeste. E esse é um trabalho que também parte de princípios que já existiam. Então, ele é o mesmo princípio da flauta peruana, por exemplo. Isso aqui é uma flauta peruana que a gente coloca numa escala muito maior, feito de inox. E quando você coloca o ouvido nessas entradas brancas, nesses bocais brancos, só pela passagem do ar você ouve uma das notas da escala tonal. Então, de novo, são 8 tubos de dó a dó. Então, é muito bonito porque não existe uma ventoinha, não existe uma caixa de som, é só um tubo cortado num tamanho específico. Essa simplicidade da ação que me interessa, de fazer uma transformação quase mágica a partir de uma ação muito simples, né? de uma evocação de algo. É quase como uma palavra mágica. Né? O projeto quase como a manifestação de algo transcendente a partir de uma ideia. Então, é um trabalho que, geralmente, quando eu trabalho com luthier, com físico, para a gente calcular exatamente o que acontece. Então, geralmente, sou a pessoa que vai ter essas ideias, mas eu não sei executá-las. Então, eu procuro esses profissionais ao meu redor para me ajudarem nisso. E esse é um trabalho também que emana dessa ideia do tubo sonoro. Ele chama... como é que é? Intervalo harmônico. Então, eu faço essas 3 camas, e em cada tem duplas de tubos. Só que são sempre tubos que geram harmonia entre um e outro. Então, é uma harmônica de terça, é uma harmônica de quinta, e o terceiro era uma desarmonia. Era uma harmonia que, às vezes, nas partituras do século XVIII, ela era marcada com um tridente, que entendia-se que era a harmonia do diabo, porque ela era uma desarmonia. Então, no meio desses intervalos harmônicos, eu quis colocar uma harmonia que era meio dissonante. E pensar que isso é 2019, né? Então, o Brasil já estava nesse campo de batalha
simbólico, violento, agressivo, que vinha desde 2013. E pensar que esse também era um território de muita disputa. Eu estava no Centro Cultural Fiesp, que é justamente uma das patrocinadoras dos movimentos todos de golpe, de Bolsonaro, isso tudo que a gente teve. Então, nessa época, justamente, na frente da entrada da exposição, tinha um sapo inflável da Fiesp, que primeiro foi o pato, né, que ficou muito conhecido, que não vou pagar o pato, e depois tinha o sapo, que era não vou engolir o sapo. Então, na frente da entrada da minha exposição tinha esse sapo. Não tinha como eu não entender esse espaço como um espaço de disputa, um espaço que precisa ser pensado de acordo e a partir dessas questões, desses tensionamentos. Então, me interessava exatamente por estar nesse lugar de disputa, pensar a exposição enquanto um espaço público, um espaço de experiência, de expressão e de ampliação das nossas relações sociais e coletivas, principalmente. Por isso que a maior parte dos trabalhos ele se dá a partir da coletividade, do movimento, da interação, da colaboração. E as pessoas eram convidadas a tirarem um sapato para entrar na exposição. Então tinha uma coisa muito acolhedora de você passar um tempo lá. E era muito bonito como muitas das pessoas que vinham dos escritórios iam lá, tiravam um cochilo na obra, tinha muitas camas. Era muito bonito ver isso. O trabalho ele virou uma praça dentro desse espaço tão institucional e controlado. E entendendo a complexidade disso, isso é uma série de fotos que eu faço que chama... um experimento que chama Placa de Chladni, que é um experimento também que vinha sendo feito desde o século XVIII. Foi apresentado, inclusive, pela primeira vez na corte do Napoleão, para delírio dos cortesãos. E ele basicamente funciona com você colocar uma placa em cima de uma emissão de uma frequência sonora e jogar areia por cima. Então, com o tempo, ele vai vibrando e vai gerando esses desenhos. Então, cada um desses desenhos é uma frequência sonora. É quase como essa impressão digital do som. A impressão digital de uma frequência. A impressão digital de algo invisível, mas que está ali, subjacente. Então, enquanto eu estou falando com vocês, enquanto vocês estão escrevendo no caderno, cada um desses sons está no espaço criando esses desenhos. Só que, de novo, é um desenho que a gente não vê. Então, o poderoso, para mim, é criar situações em que isso pode ser revelado para as pessoas. E aí vira essa série de seis fotografias, chama Desenho Sonoro, em grande escala. Então, ali também eu estou voltando para o suprematismo, né? Eu estou falando, olha aqui, Malevich, quadrado preto, quadrado branco, geometria. De certa maneira, para mim, é quase como o quadrado branco do Malevich, no sentido de que ele está falando de algo subjacente que sempre esteve lá. A ideia elementar de um quadrado. Então, o Malevich está falando ali de Euclides, mas ele está falando da teosofia, ele está falando de Deus, ele está falando dos egípcios, ele está falando de um monte de gente. Ele está falando justamente daquilo que é inerente, inscrito na gente, mas que a gente não consegue ver. Então, por isso também a escolha de ser quadrado, de ser nessa escala, de ser preto e branco. E aí esse é um vídeo que eu fiz em 2017, numa residência que eu fiz em Teherã, no Irã. E é um projeto que eu queria fazer há muito tempo, e ele parte do Johannes Kepler, que é um astrônomo do século XVII, alemão. E o Kepler foi a primeira pessoa no Ocidente, que isso fique nítido, que foi a primeira pessoa no Ocidente a descrever a órbita elíptica dos planetas. Então, até então, a gente tinha um sistema copérnico, heliocêntrico, que entendia que o Sol estava no centro do cosmos, mas entendiam-se que as órbitas eram circulares. E isso gerava uma série de questões. Então, você não entendia vários movimentos astronômicos que a gente observava a olho nu, mas que a gente não entendia porque a órbita era circular. Então, quando Kepler descreve isso, que as órbitas são elípticas, ele faz isso no livro dele, Harmonices Mundi, de 1619, e o livro, traduzindo, chama A Harmonia das Esferas. Então, de novo, ele volta para o Pitágoras para falar sobre cosmos, sobre música, sobre geometria, sobre os planetas a partir de ordem, de música. Então, os trabalhos eles são muito conectados nesse sentido. Os trabalhos são essencialmente muito pitagóricos nesse momento. E aí o Kepler ele descreve o movimento desses planetas a partir de música. Porque como você descreve um objeto em movimento
para uma população que ainda não viu o cinema, que tem referências outras para a gente entender. Então, ele usa a música para descrever esse movimento com duas regras muito simples. Então, quanto mais próximo estivesse o planeta do Sol, mais aguda seria a canção, e o movimento dele, o tempo da música, seria a partir da proporção do tempo dele ao redor do Sol. Então, por exemplo, Saturno, que era o primeiro planeta conhecido à época, né, o mais distante, então só se conhecia Saturno em 1619, ele é um planeta muito grave e muito lento. Então, quem toca é o baixo. E aí, logo em seguida, vem Júpiter, que é o planeta da nobreza, da realeza, da abundância. Ele já tem uma música muito mais poderosa, presente, e aí toca o eufônio. E a partir disso, cada um dos planetas vai sendo tocado, até que eles tocam todos juntos e vira uma cacofonia. Então, eu vou mostrar até um trechinho desse vídeo para vocês, que eu acho interessante. Você consegue colocar ali, Flau, por favor? E a escolha dos instrumentos para esses planetas também segue uma narrativa mitológica, né? Então, pensar que é esse daí mesmo. Só dá uma pausinha, por favor. Ele segue essa lógica mitológica. Então, por exemplo, Vênus, eu escolhi um acordeon, porque Vênus é o planeta do amor. Para Mercúrio, eu escolhi um teclado com sintetizador, porque é o planeta da tecnologia, da informação, da velocidade. E a Terra é o único planeta que é uma percussão e uma voz, porque é o único planeta que teria voz, teríamos nós neles. Então, o primeiro ato desse vídeo, é um vídeo de 13 minutos, eu não vou mostrar ele inteiro para vocês. O primeiro ato são os planetas tocando sozinhos, e depois são eles tocando juntos. Eu vou mostrar o finalzinho deles tocando juntos para vocês verem. Deixa eu mostrar aqui. Tá com som, Flau? Esse que está tocando é Saturno. E aí entra Júpiter.
E vocês veem que tem esse metrônomo no fundo, né? Então é quase como se fosse o sol tocando, regendo a orquestra. Né? Tá, tá, tá. Então todos eles estão respondendo a essa presença do sol. Então é sobre forças cósmicas agindo e criando aquilo que seria a música. Né? Música a partir da ideia de proporção, de harmonia. E como que a gente, na verdade, não consegue ouvir isso. Mas o Kepler cria a possibilidade matemática da gente lidar com isso. Né? E ao que eu tinha pesquisado, não tinha récitas dessas músicas. Né? Desde 1619, você não tinha na internet nenhum vídeo, nenhuma orquestra fazendo isso. Eu falei, gente, como isso é possível? E muito tempo eu queria fazer esse projeto, eu queria fazer com um sexteto de cordas, uma coisa super careta, sisuda. E aí, quando eu estava no Irã, eu conheci essa banda, o Bon Rani, que é uma banda bem conhecida lá. E eu falei, não, são esses caras aqui. Eles tinham uma personalidade, uma presença de vídeo, assim, e eles eram muito multi-instrumentistas, assim, então eu tinha uma gama de possibilidades para escolher ali, que me permitia essas escolhas simbólicas também de cada instrumento para cada planeta, né? E esse era um dos trabalhos que estava nessa exposição Solfejo, então ela passa por muitas formas de entender a música, o som, vibrações, mas era sempre tudo muito abstrato. E eu estava nesse espaço de disputa, Centro Cultural Fiesp, o patrocinador do golpe. Né? A gente nunca pode esquecer isso. Inclusive, quando eu fui chamado para fazer essa exposição, eu entrei em algumas crises, mas eu falei, não, eu tenho que fazer mesmo. Porque é a minha forma de usar esse espaço tão nobre, é a minha forma de usar para falar as coisas que eu preciso falar. E muitas delas que vão ser ditas, inclusive, contra o que eles representam, mas que eles provavelmente não vão perceber. Então, entendendo isso, o projeto estava organizadinho, a gente passou no edital com esse projeto, mas eu falei, está faltando uma coisa. Faltava um comentário sobre o que estava acontecendo naquele espaço. E foi um trabalho que eu coloquei depois do projeto original da exposição, eles permitiram, eles gostaram bastante, e que foi um projeto que me abriu a possibilidade de fazer outros projetos que seriam muito importantes para mim. Então, na entrada da exposição, eu coloquei esse refrão, que era a única peça que falava sobre uma canção, uma música com voz, com canto. E aí eu justamente volto ali para o Caetano Veloso, é interessante começar com o Caetano, a voz da Gal ecoando, no momento que a gente estava vendo o projeto de destruição que estava sendo criado contra nós, e aí eu coloco atenção para o refrão. Quase como se eu dissesse, nós já ouvimos esse refrão alguns anos atrás. Preste atenção. E esse trabalho é interessante porque ele também me propôs muitas questões que viriam a ser pertinentes no trabalho futuramente, que é a ideia de falar o que não está falado. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte. Então o trabalho também chamava para isso. É preciso estar atento e forte. Estamos nesse momento, mas a gente não pode esmorecer. Atenção para o refrão. Já vimos e mantenham-se vivos, porque a gente vai precisar dessa luta. Então, esse trabalho, na verdade, que era um arremedo da exposição, ele acabou me abrindo para muitas outras possibilidades e projetos que viriam a ser muito pertinentes para mim. Então, ele foi o primeiro neon de música e que me abriu muitas perguntas. E aí, a partir desse projeto, eu comecei muito a pensar cada vez mais na canção, no neon, na canção enquanto luz, na canção, inclusive, enquanto forma oculta da cultura brasileira, nos mostrar como sobreviver à precariedade da nossa existência. Como que a música brasileira nos dá ferramentas para desfazer as estruturas coloniais que nos oprimem. Então, como que essa mesma música ela nos ensina sobre tradições que nós precisamos saber e que mantém a coesão social da nossa identidade. Então, pensar em quantas civilizações que usaram a música, a canção, a poesia, para, em momentos de dificuldade, manter a sua coesão social. A partir da música, contar as narrativas, os mitos, as filosofias que são pertinentes para aquele povo. E eu comecei a entender que a gente estava entrando num momento que a gente precisava muito da música para nos manter vivos, nos manter coesos. E aí veio a pandemia, né, que foi essa coisa que nos assombrou, nos assolou, levou muitas pessoas queridas e que nos confrontou com a morte. Né? Então, eu vejo muito pela minha geração, foi um momento em que todos nós, enfim, fomos atravessados por isso, mas para mim foi muito poderoso, justamente por ser confrontado com a possibilidade de perecer,
né? A morte estava batendo ali a porta de todo mundo. Então, semana que vem eu poderia não estar vivo. Acho que todos nós pensamos por isso, né? E o trabalho ganha uma urgência muito grande. E eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao carnaval, à festa de rua, ao carnaval de avenida, ao carnaval do bloco de rua no Rio de Janeiro. E naquele ano a gente tinha a sensação, né? Não vamos ter carnaval, não vamos ter carnaval, ou vamos, ninguém sabia, tinha essa dúvida. E aí surgiu a maravilhosa Lei Aldir Blanc, que me deu a possibilidade de desenvolver esse projeto para o que eu imaginaria seria o fim da pandemia. Para mim era uma situação assim de, nossa, ele vai acontecer no carnaval e esse carnaval vai ser a nossa libertação, que seria o carnaval de 2021. Porque a gente estava ali em novembro fazendo esse projeto, pensando, não, até lá já resolveu, né? Temos 4, 5 meses adiante. Mal sabíamos nós que o pior ainda estava por vir, a segunda onda. E aí eu ganhei essa Lei Aldir Blanc para fazer esse projeto que chama Samba Exaltação, para acontecer nesse edifício, que era até então o edifício mais alto de São Paulo, já foi o edifício mais alto do Brasil, que é o edifício Mirante do Vale, e onde eu moro em São Paulo, onde é meu apartamento, pequenininho de 37 metros quadrados, e uma janelona para o Vale do Anhangabaú. E ali eu estava vivendo minha quarentena, estava vivendo a minha solidão, o meu confronto com a morte, naquele apartamento, naquela janelinha. E eu decidi, a partir do carnaval, daquela sexta-feira de carnaval, colocar um neon com um trecho de samba, assim como eu fiz no solfejo, na janela conversando com a cidade. Esse era o momento que a gente não podia fazer exposições em lugares fechados, era o momento que a gente dizia que tinha isolamento social, mas eu olhava da minha janela e eu estava vendo as pessoas trabalhando na rua, tendo que ir, tendo que enfrentar isso. Então, foi a minha forma de fazer o meu trabalho, de fazer uma exposição, comunicar com a cidade essa urgência do que estava acontecendo a partir da minha janela. Então, era um trabalho muito de arte e vida. Então, a cada um desses neons que estavam sendo acesos ali, as pessoas estavam me vendo habitando a minha casa, trabalhando, cozinhando. Então, era um trabalho não só de neon, mas era um trabalho de vida. Era um trabalho também que transformava o prédio inteiro numa escultura. Então, a partir dessa visão, a gente vê aquela única janelinha vermelha ali embaixo. Então, de certa maneira, o prédio inteiro vira um monólito, quase como 2001, uma Odisseia no Espaço, com aquele pequeno pontinho vermelho ali. E aí a gente vai se aproximando, a gente vai vendo esse mar de janelas, e chegando progressivamente nesse pontinho vermelho, que estava escrito, agoniza, mas não morre. Então, era um trabalho que evocava a poesia de Mangueira, evocava a poesia de Nelson Sargento e evocava também a música. Porque me interessa esse trabalho como uma obra sonora. Só que é uma obra sonora que toca na memória. Então, muitas dessas músicas, elas são trechos muito conhecidos da música brasileira. Então, para muitas pessoas, você lê já ouvindo a música tocar na sua cabeça. Como que isso é quase uma cantiga popular que todos nós cantamos por um motivo ou outro que nos faz manter-nos vivos, que nos faz manter a nossa coesão social. Então, Agoniza, mas não morre foi aceso na sexta-feira de carnaval do carnaval que não aconteceu. O carnaval da lacuna, o carnaval do vazio, do silêncio e da morte. Então, ali eu estava falando de nós que estávamos agonizando, mas não morrendo, estava falando do carnaval que agoniza, mas não morre, estava falando do Brasil que agoniza, mas não morre. E foi um trabalho que foi muito comovente, porque justamente era um trabalho que falava sobre essa ausência. E aí, 3 dias depois, foi capa da Folha de São Paulo, esse trabalho, justamente no dia da terça-feira de carnaval. Então, de certa maneira, ele ganhou uma proporção, esse trabalho, ele se inseriu no tecido social, na narrativa mitológica que a gente tem sobre carnaval. E é curioso que, para mim, que sou uma pessoa muito ligada a esses festejos, a essa ideia da música de rua, da festa de rua, o carnaval mais poderoso e mais pertinente da minha vida foi o carnaval do vazio. Quase como se a gente pudesse ter a presença daquilo a partir da ausência dele. Aquelas presenças muito ausentes, ou ausências muito presentes, né? E aí, a cada 13 dias mudava o neon, então ele seguia um ciclo ali e ele acompanhava o calendário litúrgico. Então ele começava no carnaval
e terminava no domingo de Páscoa. Então ele tinha essa ideia da quaresma também, quase emulando a ideia de quaresma que a gente estava vivendo, uma quaresma coletiva, da morte, do sofrimento. Estávamos todos cobertos de roxo, né? E aí o segundo era... Na verdade, eu vou até mostrar um vídeo para você. Não, peraí. O segundo era uma pausa de 1000 compassos, que ele ficava piscando. Então ele era uma menção ali à música do Paulinho da Viola para ver as meninas. Ele estava falando sobre essa pausa que não acabava nunca das nossas vidas, né? E ele piscava justamente como se ele estivesse contando compassos, né? Que nem o metrônomo do filme. O segundo era E Viver Será Só Festejar, que é um trecho da música Baianidade Nagô, que ele fala, e viver será só festejar. E esse tinha uma coisa curiosa, porque eu vou até mostrar para vocês. A palavra festejar acendia e apagava. Então ele tinha um duplo sentido, né? Que tinha muito a ver com aquela situação, que era, e viver será só. E viver será só festejar. E viver será só. Então, ora ele está na melancolia da quarentena, de estar sozinho, triste, e outra ele está evocando a alegria, o arrebatamento do carnaval. Antecipando o final. O carnaval ele virava quase uma terra prometida nessa narrativa mitológica, cristã, da Páscoa, né? E viver será só festejar. Acredita, vai ser. Para mim virou muito esse mote, assim. E o último é muito curioso, que o último seria Quero Morrer no Carnaval, que é uma música que ficou muito famosa na voz de Elisete Cardoso e depois da Elza Soares, nos anos 60, e que ela falava, quero morrer no Carnaval, fantasiado de palhaço, que sempre fui sem ter vestido a fantasia. Então é muito bonito assim que ela fala desse torpor, desse arrebatamento, do ridículo, da força da festa, do arrebatamento a partir do encontro, do beijo na boca, do suor. Só que naquela semana a gente tinha chegado à triste marca de 300 mil mortos. Hoje em dia estamos, sei lá, em 800 mil mortos já, né, na somatória geral. E aí eu falei, eu acho que não vai pegar bem se eu colocar Quero Morrer no Carnaval, porque era a notícia da semana. No dia seguinte eu ia trocar o neon, já estava pronto, estava ali na minha casa. E aí o que eu fiz foi pegar a palavra viver do outro neon, por isso que ele é branco. E eu falei, gente, o trabalho é isso, não era Quero Morrer no Carnaval, é a palavra viver em branco. Então, às vezes, você acha que o trabalho está pronto, mas ele, até a última hora, ele está te dando coisa. Não, não é Quero Morrer, é Quero Viver. E é curioso que ele acontece justamente na Páscoa, que emula essa ideia de renascimento em tantas culturas. É a festa da fertilidade do mundo, é a festa da primavera, é a festa em que o mundo renasce novamente. Então, Quero Viver no Carnaval é uma promessa de algo que vai vir depois. É uma promessa dessa terra vindoura. E aí, a partir disso, a Prefeitura de São Paulo me convidou para fazer um outro projeto nessas mesmas linhas. Foi um projeto que circulou bastante. E aí eu desenvolvi esse trabalho que chamava Samba da Luz. Então, eram 2 intervenções de neon, uma na Biblioteca Mário de Andrade e outra na Estação da Luz. Então, esse era um neon que ficava mudando, canta forte, canta alto, evocando a música do Martinho da Vila. Então, eu estava pensando, bom, estamos aqui nesse momento, as pessoas todas andando na rua, indo para os seus trabalhos, e era quase como um chamado à sobrevivência mesmo. O cantar e o encantar, né? A própria palavra encantado, né? Como que cantar é muito próximo disso, como você canta para transformar, como você canta para encantar. Que a vida vai melhorar. Exatamente. É a força do não dito. Então, é evocar essa memória do Martim cantando, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Então, é essa força do não dito que me interessava. E o trabalho aqui, ele ganha outra conotação, né? Porque ele tem 2 versões, né? Ele fica sempre mudando. Então, para mim, ele quase vira um GIF já. Vira cinema, ele ganha outra conotação. E ele, por si só, vira música, né? Porque ele ganha ritmo. Então, ele fica nessa movimentação. E aí outra imagem dele. E é interessante como, sendo uma biblioteca, né? Lá dentro estava tendo uma exposição do Augusto de Campos. Então, já tinha essa relação. E na frente tem o trabalho da Regina Silveira, no chão também, com a palavra biblioteca em vários idiomas. Então,
é um trabalho que conversava com muitas situações que estavam acontecendo ali ao redor, com a palavra, com a sobrevivência. E aí o outro foi esse, na Estação da Luz, que é uma estação do final do século XIX, começo do século XX em São Paulo, muito conhecida, justamente por ser a entrada de muitos imigrantes e trabalhadores na cidade de São Paulo. Então era muito curioso olhar, quando a gente estava montando esse trabalho, né, olhar para baixo e ver as plataformas de trem cheias de pessoas, lotadas, era um formigueiro, como se nada tivesse acontecendo. Muitas das pessoas de máscara, mas era uma multidão. Era como se estivéssemos todos indo para o abate, né? Então, colocar o Não Deixe o Samba Morrer nessa situação tinha uma coisa de não, vamos sobreviver. Não deixa o que a gente é, em essência, morrer, acabar. E ele também fazia esse movimento de não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Então, de novo, com essa relação da música, de cantar 2 estrofes da música a partir da luz. E era muito curioso também ver como era um ambiente de passagem e um ambiente muito diverso. Então, ali no mesmo lugar você tinha o traficante, você tinha o trabalhador, você tinha a prostituta, você tinha o usuário de crack, você tinha todas as pessoas passando por esse mesmo lugar. E muitas vezes as pessoas passavam embaixo cantando a plenos pulmões. Não deixe o samba morrer. Então, o trabalho era sobre isso, na verdade. Era sobre estar no lugar em que as pessoas estão, naquela situação específica de morte, de genocídio, de apagamento. E é curioso que uma vez levei um amigo curador para ir, e ele falava que esse trabalho era o anti-Auschwitz. Porque Auschwitz convocava para o trabalho. Eu estou convocando para não deixar o samba morrer. Eu estou convocando para o não trabalho. Para o samba enquanto forma de vida, de existência, de sobrevivência. E aí, a partir desse trabalho, eu fiz um objeto, um múltiplo, que chama também Não Deixe o Samba Morrer, e ele é quase um relicário dessa música, um relicário dessa memória de sobrevivência. Então, é uma marimba, que é esse xilofone com esses tubos embaixo, e são as 7 notas do refrão de Não Deixe o Samba Morrer. Então, quando tudo falta, você pode tocar ali para o samba não morrer. Então, está nas nossas mãos. O samba precisa da nossa ação humana para ser tocado. Então, quando a gente toca com essa varetinha de bolinha vermelha, ali, pam, 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 pananana, ele evoca essa presença, né? A partir do momento que você toca, o samba já não morreu. O samba, ele revive. Então, ele é um relicário ali, uma coisa que permite que essa memória seja evocada constantemente. Esse é um trabalho que eu fiz para o Museu de Arte do Rio, que está na coleção deles. É um samba do Candeia, que fala Enquanto houver samba na veia. Eu fiz esse recorte. Esse é um samba do Martinho. Então, o trabalho ele acaba entrando nesse universo, eu vou mergulhar nisso mesmo, na possibilidade de transformar essas músicas em imagem, em texto, imagem, movimento e luz. Então, é curioso como esse trabalho é um samba-enredo da Vila Isabel, que foi composto pelo Martinho da Vila, em evocação ao poema do Carlos Drummond de Andrade. Então, sou eu citando Martinho, citando Drummond. E é um trabalho muito filosófico, né? Porque ele propõe esse trecho da música que você pode ler de qualquer lugar. Então, sonhei que estava sonhando um sonho sonhado. Você pode pegar de... sonho sonhado, sonho de um sonho, sonhei que estava sonhando um sonho sonhado. Você pode ler infinitamente de qualquer ponto de entrada. Esse trabalho está numa coleção privada em São Paulo. E aí esse projeto foi crescendo e eu acabei sendo convidado para fazer uma individual no MAC Niterói na área externa. E era o aniversário do MAC Niterói, né? Então o MAC estava fazendo 25 anos. E é um museu particularmente muito complicado, porque ele foi construído enquanto museu para ser um ícone da cidade, ser o Cristo Redentor de Niterói, ser o lugar que as pessoas vão, fotografam. O símbolo da prefeitura de Niterói é o MAC Niterói. O bicicletário onde você amarra sua bicicleta tem a forma do MAC Niterói. E Niterói é repleto de MAC Niterói. Só que é um museu sem recursos, é um museu com poucos funcionários, é um museu que as pessoas não entram, é um museu mirante. As pessoas só vão até a porta, só vão até ali a
a praça. Então eu fiquei pensando, bom, eu não quero fazer uma exposição dentro do museu. É um trabalho que surge do lugar público, surge de uma parede que conversa com a cidade. Eu falei, não, tem que ser na área externa do MAC. E aí eu espalhei esses neons todos pela arquitetura do Niemeyer. Foi uma experiência bem interessante. Demorou 13 dias essa montagem. Acho que foi a montagem mais difícil da minha vida. Montar neon com eletricidade num prédio tombado no meio da Baía de Guanabara com ventos náuticos. Então era uma loucura. E maresia. Então, no final da exposição, os transformadores estavam cheios de maresia. Já foi bem complicado. E aí essa é uma imagem como interessante também ver esses trabalhos em outro contexto, né? Ver como a paisagem do Rio de Janeiro. E ali no pescoço do MAC Niterói, essa imagem não dá para ver muito bem, mas eu estava fazendo uma citação sobre o próprio museu, né? Então, ali naquela situação, na festa de 25 anos do museu, estava o prefeito, o secretário de Cultura, estava o deputado, mas o museu estava agonizando, mas não morrendo. Então, eu coloquei ali no pescoço, eu mudei um pouco a aplicação do trabalho. Ele não fala mais necessariamente sobre a pandemia. Agoniza, mas não morre, no pescoço do MAC, estava falando do MAC Niterói. Estava falando da cultura brasileira. Então, agoniza, mas não morre. A gente está aqui. Não adianta só vocês virem na festa, tirar foto, lindo o museu de vocês. Mas é um museu, não é um mirante, não é um restaurante, né? Então, tinha esse recado, assim, que foi muito interessante, que foi uma administração do museu que permitiu que isso acontecesse, né? Comprou essa briga. E aí, eu quero viver no carnaval, nesse contexto também ganha outra conotação, né? Essa é uma foto que eu gosto muito. Então, o canta forte, canta alto, ele só poderia ser visto da praia à frente. Não, não é. Não é. É assim mesmo. É incrível. Não. Não, não é. Isso que é muito poderoso, né? Porque o trabalho ganha outra escala, né? E é curioso como é um museu tão grande, o Canta Forte, Canta Alto tem 7 metros, é o maior dos neons. E ali ele fica pequenininho, assim. É muito impressionante lidar com essa escala desse museu. E aí essa é a última imagem que eu separei para vocês, que é um trabalho que é muito querido para mim, que eu fiz para o Museu de Arte do Rio também, está na coleção deles. E é a citação de um samba que a Clara Nunes canta, que chama Minha Missão. E ela terminava a exposição Crônicas Cariocas, e eu coloquei esse trecho que ela fala que canto para anunciar o dia, canto para amenizar a noite. Então eu entendo que o trabalho é muito nesse mote mesmo, de iluminar momentos obscuros, de iluminar consciências, de iluminar a possibilidade de mundos melhores e amenizar essa noite, às vezes, que a gente passa, né? Anunciar um dia vindouro, anunciar que algo diferente vem, algo transformador vem. Então, eu acho que, para mim, esse trabalho, essa música, se tornou muito um mote do porquê que eu faço o que eu faço, que é para anunciar o dia e amenizar a noite. Obrigado a vocês, todos. Obrigado. Bravo. Eu fico pensando, você era um muito bom aluno, né? Ensino fundamental e médio. Você era um aluno muito bom no ensino fundamental e médio. Todas as matérias você trouxe para a arte. Desde química, história... pois é. E... que bom que você era bom também na emoção, em segurar, porque se você tivesse chorado, eu ia chorar junto aqui, ia ficar bem estranho. Por isso também que eu estou falando. Principalmente não deixa o samba morrer, né? É muito simbólico para nós brasileiros, é um trabalho muito, extremamente potente. E que fala de tantas camadas da nossa sociedade, tanta luta, né? Tantas existências atravessam aí essa nossa expressão cultural que realmente é uma síntese muito bonita, muito poderosa, poética. Gente, seguinte, voltando aqui, o festival não acabou, tá? Vai ter uma pausa amanhã, porque vai ter uma programação diferente, né, Dodora? Mas aí a gente retorna aqui sexta-feira
E continuaremos sexta, sábado e domingo, terminando as sexta. Retornamos sexta aqui tanto para a oficina e vai ter uma palestra também na sexta-feira, tá? Da Lúcia. Sábado a programação é normal. E domingo vai estar fechando as obras, né? Montagem, enfim. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, dá uma entrada no site ou no Instagram, que tem toda a programação e a gente fica bem atento, beleza? Quem não assinou as listas, por favor, não saia sem assinar. A gente não terminou, viu? Não é despedida. Agora a gente vai estender para as perguntas, a gente ter um primeiro, quem dá mais, enfim. É isso, né? Muito bom, né? Samuel, depois a Lucinha. Primeiro, parabéns pela cabeça. Franklin até estava falando, nossa, como é que funciona a cabeça de Felipe, né? Porque é incrível. E é mais uma curiosidade, porque quando você estava testando o microfone, você fez uma saudação para Exu, né? A gente até brincou ali se era para dar boa sorte na comunicação, e você falou que por ali. E aí eu percebi que várias das suas obras têm o número 7. E você tem toda essa discussão também do antropoceno, do fim do mundo. Se essa quantidade de 7 notas, e até o verbo, né? Até o do Deus, você falou que trabalhou em 7 dias, e as palavras 7 meses, quer dizer, né? E são 5.000 que dá 7 também. Em vários momentos dá 7 suas obras, se isso é proposital. Isso é uma coisa meio de encruzilhada, né? Para trazer novamente essa coisa de Exu, 7 portas, 7 caminhos, enfim. Nossa, obrigado por essa pergunta maravilhosa, né, Laroie? Exu. Engraçado que eu não tinha reparado nessa. Eu já tinha reparado nos 7 meses, obviamente, mas não no 5.101. E Exu trabalha de formas muito misteriosas, né? Talvez ele tenha me contado que o 7 seja por causa dele através de você. Então, não sei, citando São Francisco de Assis, né? Exu, fazei de mim um instrumento da tua vontade. Não era bem para Exu que ele falava, mas está valendo. Eu sempre fui muito ligado às tradições de terreiro brasileiras, né, afro-brasileiras, mas eu entendo elas muito brasileiras, de fato, como elas se fundem aqui, como elas se transformam aqui. E sempre fui muito atravessado por isso. Obviamente, quando entra o samba, fica muito mais evidente, né, porque o samba é o próprio Exu, né, é Exu em movimento, em ação no mundo. E por isso também que os sambas são vermelhos. Para mim, o samba é vermelho. Então, só entra o branco quando o branco é necessário, quando eu estou falando de uma instância oxalufânica. Então, quando eu estou falando de uma pausa de 1000 compassos, tem Exu, tem tempo, tem contagem, mas é de Oxalá. É a suspensão do tempo. É o tempo que não é contado, é o tempo que é eterno. É Oxalá. Só que quando não deixa o samba morrer, é Exu. Está na encruzilhada maior dele, que é a estação de trem. A encruzilhada de seu irmão Ogum, porque é o trilho de ferro. Então é Exu, é Ogum, é todo mundo acontecendo ali. Então, é curioso a gente pensar como muitas vezes o trabalho a posteriori nos ensina coisas sobre ele mesmo que a gente não sabia. Então, como eu fui entendendo a partir de olhar para o meu trabalho no passado, e até essas conexões muito díspares, você falou como é que funciona a cabeça do Felipe, né? É Exu pensando. É a forma que Exu pensa. Então é muito curioso como a gente, geralmente, quando está num momento difícil da vida, a gente fala que está numa encruzilhada. Mas não, encruzilhada é o melhor lugar que você pode estar. Porque você tem infinitos caminhos para você tomar. Você está no meio de todos eles. Você pode ir para cima, você pode ir para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para o lado. Então a encruzilhada, como esse princípio filosófico, ontológico de transformação possível, da latência de algo por vir.
E eu acho que a própria relação entre disciplinas do conhecimento, até essa minha promiscuidade epistemológica, que eu costumo falar, que eu vou da história para a ciência, para o samba, está tudo junto, justamente porque eu acho que é a forma de Exu pensar. Tudo é possibilidade, tudo é caminho. Tem um ponto que eu acho muito bonito de Caboclo, que eu fico até emocionado, mas falar, caboclos não têm caminhos para caminhar. Ele caminha por cima da folha, por baixo da folha, em qualquer lugar. Então é sobre isso, sabe? Eu acho que o trabalho do artista, eu me vejo muito nesse lugar quase da renascença, de pensar tudo junto. Eu não sou um engenheiro, eu não sou um matemático, eu não sou um músico, eu não sou um bailarino, eu sou um artista. E isso me interessa como possibilidade de reinvenção do mundo, de entender como os nossos saberes, as nossas tradições podem se relacionar com a física, podem se relacionar com a música, com a praça, com o carnaval. Então, o carnaval, para mim, ele é o grande arrebatamento do conhecimento humano. É ali que a gente se encanta. É ali que a gente se torna muito mais aquilo que a gente é a priori. É um momento que a gente se ilumina. Então, para mim, essa potência de estar na rua, de pensar de maneira heterodoxa, de fazer conexões, de falar disso tudo através da música, é a própria forma exusíaca de pensar. Espero que você responda a sua pergunta. Obrigado.